Continua cantando o nome de Jesus. Senhor, que agora as tuas mãos alcancem as nossas vidas. Fala aos corações, toca nessas vidas. Refaz o que precisa ser refeito. Na primeira semana, a gente, quando refletiu sobre a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães, não é? 2 pontos foram muito importantes que eu gostaria de chamar a atenção para a gente não perder a linha mestra. Primeiro era, você tem que dar para o Senhor o pouquinho que você tem para Ele fazer. Deus considera a natureza, considera o que a gente tem. Não é assim, tudo que eu tenho é porcaria, não é só Deus. Então todo valor, todas as minhas capacidades, tudo aquilo que eu adquiri, que eu estudei, enfim, qualquer coisa tem valor. E você tem que oferecer para o Senhor para Ele usar isso para fazer um milagre. É um menininho com 5 pães e 2 peixinhos. E naquele mesmo primeiro dia, da primeira semana da nossa campanha, eu falei de que também não adiantava ter um milagre se Deus não nos desse a sabedoria de como fazer com que esse milagre chegasse até onde ele precisava chegar. Falei da logística, né? Da distribuição, da forma com que Jesus fez para que o pão chegasse em todo lugar. E a gente centrou nessas 2 situações a nossa oração pedindo um milagre. Que a gente tinha que ver o que a gente tem que oferecer para o Senhor. Se você quer um milagre na tua vida profissional, o que você tem para oferecer ali na vida profissional? Se é no teu casamento, o que você tem para oferecer? Se é nas tuas feridas afetivas, o que você tem para oferecer? Se é no teu enfim. E, além disso, que o Senhor te desse a sabedoria de como ia organizar isso, assim como Jesus fez, separou em grupos de 50, e aí a graça, né, tomou corpo e avançou. Essa foi a nossa primeira semana. Na segunda semana, eu trouxe para vocês o episódio do profeta Elias, que Deus manda ele para aquela cidade fora de Israel, para encontrar uma viúva que o alimentaria. Só que a viúva estava numa pendura lascada. Ela estava pronta para morrer.
ia fazer o último pão para morrer. Vocês se lembram disso? Talvez os que estavam a prestar atenção viram. E aí qual foi o milagre? O milagre foi que o pouquinho de farinha e o pouquinho de óleo que ela tinha, nunca acabou. Mas na verdade não apareceu um doador com sacos de farinha e nem com ânforas de óleo. Mas todo dia ela tinha que renovar sua fé. Todo dia ela tinha que esperar e confiar. Todo dia aquele óleo não acabava. Usava e não acabava, usava e não acabava, usava e não acabava. O pão usava e não acabava. E assim, aos poucos ela percebeu que Deus ia dar um jeito, ia fazer um milagre. Não é? Posso dar um exemplo para você de uma construção. Você pode ganhar uma casa, mas você pode de repente ir fazendo e não tinha condições de fazer e de repente a coisa chegou até o final. Você fala, mas como? Né? É a farinha que não acaba. Esses foram os 2 dias. E aí hoje eu quero dar um passo a mais e escolhi um texto que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que eu vou ler para vocês. Talvez fique um pouco diferente da maioria das traduções da Bíblia Ave Maria, que eu acabei trazendo a minha Bíblia aqui, que é de Jerusalém hoje. Então, pode dar uma pequena variação, mas não vai mudar o significado. E diz assim, versículo 22 do capítulo 14, do Evangelho de São Mateus. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele se despedisse das multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo, tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento se amainou, os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Esse texto muito conhecido, o texto de Jesus andando sobre as águas, mas eu quero chamar a atenção para uma partezinha desse texto que eu acho que está nessa linha mestra da nossa campanha de milagres. Jesus fica para despedir das multidões, né? Eu imagino o povo todo ali, e olha só o carinho de Jesus. Em vez dos outros falarem, Jesus, deixa que a gente cuida de tudo e você vai descansar, porque você ficou até agora fazendo tudo, Jesus é que disse para eles, pegue o barco, vai para o outro lado da margem, descansar um pouco, enquanto eu despeço de todo mundo. E ali Jesus ficou despedindo, e depois subiu no monte, foi rezar sozinho, foi recarregar suas baterias, foi entrar em comunhão com o Pai. E aí ele olhou e viu que o barco já tinha ido longe, mas que estava sofrendo muito com os ventos. Vários estádios de distância, né? As distâncias eram medidas por braça, pé, não é? E de estádios,
se você pegar algum outros evangelistas sinóticos que narram esse momento que Pedro andou sobre as águas, eles vão falar que o barco estava no meio do mar. Não é o mar da Galileia, ele não é um mar aberto. Então, eles estavam já no meio da jornada para chegar lá em Cesareia de Filipe. Jesus viu eles longe, e no final da tarde, Jesus desceu e foi andando. Obviamente que o milagre deve ter sido maior do que só andar, porque rapidamente Jesus já estava lá no meio, né? E de repente eles veem Jesus, e o que acontece com eles? Eles não falam, uau, Jesus está vindo. O que eles fazem? Meu Deus do céu, já está um vento, esse barco está virando e aparece um fantasma, que é pior que isso. Parece filme de terror, né? O vento assobiando, um fantasma no meio, eles começam a gritar. A palavra é clara. Eles começam a gritar. Não foi só ficaram com medo e ficaram na dúvida. Eles gritaram, eles estavam apavorados. Muitas vezes quando a gente está atrás de um milagre, a nossa situação é essa. A gente já está gritando. A gente já está desesperado. Eles já estavam desesperados. Um sufoco, vento, o barco, eles entendiam de barco, viram que estava difícil, e um griteiro desse. Jesus, diz a palavra de Deus, vocês ouviram? Logo, Jesus não falou assim, vou dar um cansaço neles, vou pregar um susto neles. Se pessoal não tem fé, vou dar um suador neles. A gente faz assim. Nós somos terríveis, viu, Eduardo? Às vezes a gente vai fazer uma coisa e a gente já pode ajudar rapidinho, mas a gente dá um tempinho, que é para a pessoa sentir o drama. Não é quem manda fazer errado. Já fez isso na sua vida? Não é? A gente fala, quem manda fazer errado? Deixa eu fazer o susto. Eu tinha um tio maluco, que uma vez meu primo queria descer, nós éramos pequenininhos, ele queria descer no poço, e ficava brigando com o tio, porque ele queria descer no poço no sítio. Aí o tio botou ele, amarrou ele no sarrilho e desceu o moleque lá. A hora que ele começou a descer, ele apavorou, começou a gritar. E o tio falava assim, você não queria descer? Agora você vai descer, né? Lógico que meu tio tirou ele, né? Mas a gente é assim, né? Lógico, não tão ruim que nem meu tio, né? Mas às vezes a gente deixa as pessoas sofrerem. Jesus não. Jesus já gritou rapidinho, logo que Jesus viu o pavor deles. Jesus não ficou dando risada e falando, oh, bichos tontos. Jesus já gritou e falou, tenham confiança, sou eu, não tenham medo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Confiança não é o antônimo de medo, não é o contrário de medo, não é. O contrário de medo é coragem. Jesus não falou, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus falou 3 coisas diferentes. Claro que Jesus pediu para que eles tivessem coragem, mas Jesus Jesus queria dizer qual era a raiz, a matriz, a natureza que os levaria a vencer aquele medo. É a confiança. E saber que Ele está junto. 2 coisas diferentes. Então Jesus não falou só para eles coragem. Né? Tem coisa que o pessoal fala assim, coragem, vai em frente, mas o cara está... Às vezes a pessoa faz numa aparência de coragem, mas por dentro está morrendo de medo, quer dizer, por dentro está todo bloqueado. Quem já sofreu de depressão sabe quantas pessoas que te amam e ficavam dizendo para você, vai, você consegue, vai em frente, como se bastasse falar para você conseguir. Como se era só empurrar que ia voltar a coragem. Não é só isso. Se fosse fácil assim, não é? A pessoa fazia. Então o que é, da onde eu tiro a força para vencer esse medo?
Jesus então dá a dica: confia e percebe que eu estou junto com você, sou eu. Então essas duas coisas para um milagre são fundamentais. Não adianta só eu te empurrar e falar, pede o milagre, conta uma história de milagre, conta outra história de milagre, e eu tenho procurado, cada reunião, contar algumas histórias de milagres para vocês. Aí você fala, mas e daí, eu consigo? Você sai até animado, mas dá 2 passos, trava de novo. O que é que vai tirar você dessa trava? O que é que vai destravar cada um de nós? Primeiro, é ter ouvido essa voz de Jesus dizendo, tem confiança. Confiança está ligado à fé. Eu confio. Morro de medo, mas confio. E com isso eu tenho força para ir. Se você não confia, não tem o que te leve à coragem. Então o que temos que pedir para obter o milagre? Que o Senhor aumente em nós a confiança. Eu tenho que confiar. Mas nada parece que vai dar certo. Mas está tudo pelo contrário. Mas eu confio. Segundo, é ter uma convicção. E essa convicção não precisa ser só na base da fé. Pode ser também experiencial. É sentir que Deus está ali. Que Deus preencheu o espaço. Por isso que Jesus grita e diz logo, tenha confiança, sou eu. Estou aqui. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Essa guerra não é só sua. Essa luta, você não está só para resolvê-la com tuas forças. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu, Deus, eu, Jesus, nosso Senhor. Fala para o irmão do lado, essa guerra não é só tua, Ele está aqui com você. Não é só tua, irmão, não é só tua. Ele está lá. E olha, o que acontece nesse episódio? Pedro escuta aquela palavra, mas quer uma prova. Se é mesmo você, chama para que eu vá até você e ande sobre as águas. O que Jesus falou? Vem. Se você confia, vem. Se você confia, vai. Se você confia, investe em você. Se você confia, segue. Vem, Pedro. E o Pedro foi. E no que ele foi confiando, ele andou. Ele andou. Pedro fez 2 coisas, prestem atenção. Quando Pedro pede para ir, ele fala, se és tu, manda que eu vá até você, e que eu ande sobre as águas. Então, Pedro precisou confiar, naquela palavra que ele estava ouvindo, mas também, ao começar a andar, ele se dá conta, não pela fé, mas pela experiência de estar andando sobre as águas, de que é Jesus quem está ali. Se você ainda não percebeu que Jesus está na sua vida, peça essa graça. Quem sabe seja uma dessas madrugadas que você vai acordar, que você vai perceber que Jesus está ali. Eu não estou pedindo para você acreditar que Ele está com você. Eu estou pedindo para você fazer esse convite para Jesus e falar, dá-me experimentar, sentir. Eu sei que muita gente aqui, em muitos momentos da vida, sentiu que Jesus é real, não é só uma história, não é só uma pregação,
ele realmente está vivo e já esteve na sua vida. Quem já sentiu a presença de Jesus, sentiu mesmo, levante a mão. Olha, ó, um montão de gente. Né? Talvez nem todo mundo tenha sentido mesmo, tenha só ficado mais ou menos, mas uma grande maioria dos que levantaram a mão já sentiram que Jesus está ali. Então retoma a memória disso, faz memória disso. Se você nunca teve, pede. Não tenha medo, não pede. Senhor, eu preciso sentir que você está comigo. Eu preciso sentir que você é vivo, real. Que não é só porque pregam, não é porque a minha amiga falou o que Jesus fez na vida dela, mas eu estou sentindo eu também. Lembra daquele texto da samaritana? Quando ela volta, depois de Jesus falar com ela e revelar que ela tinha 7 maridos, e espalhar que ela tinha encontrado o Messias, aquele texto do Evangelho de João termina dizendo assim, o povo de Samaria fala para a samaritana, nós acreditamos não mais porque tu nos falastes, mas porque nós vimos. O que eu quero pedir para você é, peça para ver. Não estou dizendo com esses olhos físicos, também. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que já viram Jesus. Mas não precisa ver com os olhos. Mas você precisa perceber, eu sei que Ele está. Ele já fez algo na minha vida. Pergunta para o seu irmão, você já viu Jesus? Se não viu, pede para ver. Você vai falar, Sidnei, você é muito corajoso de falar isso, e se não acontecer nada? Pede para ver, porque eu sei que você vai perceber a presença dEle, antes de terminar essa campanha. Mas essa é só uma parte, para tirar o medo, que bloqueia o milagre. A outra parte, não é ver, é confiar. E a confiança, ela não existe depois de realizado, se você tem um dinheiro para receber, e a pessoa chegou e falou aqui, está aqui o dinheiro que eu te devi e te paga. Você precisa confiar? Precisa? Não, a pessoa já te pagou, que confiança você precisa? Nenhuma, não é verdade? Agora se eu disser para você, não tenho para pagar, mas semana que vem eu te pago. Aí você precisa de? Precisa de confiança ou não? Né? Não faça isso com o banco, porque o banco vai pedir um avalista que tenha bens para você fazer, porque ele não confia em você. Não é mesmo? O banco não confia em você. Ele não confia. Então ele pede lá, garantias reais, não é isso? O banco é assim. Agora, com Jesus ele pede, você confia que eu vou te dar? Você confia que eu tenho poder para te dar? Você confia, isso é algo que tem que estar dentro de você. E tem que ser antes de receber, senão não é mais confiança. E ao fazer isso, você expulsa o medo. E vem a coragem. O que aconteceu com Pedro? Confiou, viu que era Jesus, tanto viu que na hora que ele afunda, o que ele grita? Senhor, salva-me. Se ele não soubesse que era Jesus, ele não ia gritar isso. Ele ia gritar, um fantasma, estou morto. Ele gritou, Senhor, salva-me, porque ele viu que era Jesus. Só que a confiança, que não é o ver, lhe faltou. Porque o ambiente piorou. Quando ele estava no barco, e o vento contra, ele estava com medo, e veio o fantasma, e aumentou o seu medo, mas ele tinha a sua segurança, era um pescador, ele estava ali controlado. Na hora que ele foi para dentro da água, e começou a andar, ele estava confiante, porque estava vendo. Mas como ele percebeu que cada passo era um novo passo, e veio o vento, ele parou de confiar e... Claro, ele gritou e Jesus o salvou, como vai fazer com a gente. Mas eu quero mais para você, eu não quero só que você grite, a hora que estiver se afogando, tendo visto Jesus para ele te segurar.
eu quero que você tenha confiança para pôr o medo para correr e o milagre alcançar. Estão entendendo isso hoje? Então, se você está acompanhando essa trama, essa linha da nossa campanha de milagres, não é? Está avançando cada dia, não é? Uma continha a mais deste terço dos milagres. E essa continha agora você precisa sentir que Ele está na sua vida e confiar. Confiar. Para que o desespero suma, o medo desapareça, você possa ter coragem e receber a bênção. Amém.